boa tarde. Meu nome é Rayana Pertile Cardoso e é um prazer estar com vocês aqui em mais um programa Advocacia para Todos, disponível na TV Cidade Farroupilha, no canal 14 da NET e em todas as plataformas digitais. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui nos nossos estúdios, de maneira online, claro, o Dr. Gilberto Valer Júnior, formado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade de Taubaté, pós-graduado especialista em combate à corrupção e lavagem de dinheiro. Doutor, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, é um prazer recebê-lo, agradecemos muito. Vamos lá. Hoje eu Eu que trouxe... agradeço a oportunidade de falar com você e com os nossos telespectadores. Muito obrigada, doutor. Então, hoje eu trouxe o doutor aqui para falar de um assunto bem bacana e às vezes até um tanto quanto polêmico, né, doutor? Que é a questão do enfrentamento do assédio nos ambientes de trabalhos públicos, né? Vamos começar, doutor, com uma pergunta bem simples e direta e com certeza vai render bastante. O que é considerado assédio no emprego, no trabalho público, no emprego? Na verdade, assim, essa cultura de enfrentamento do assédio vem com uma tendência em que a sociedade exige mudanças de comportamento, né? Os assédios, tanto moral quanto sexual, não começam agora, não começam nessa geração. É coisa desde lá da antiguidade. Na Idade Média, a gente pensa, o senhor feudal tinha direito de ter a primeira noite de núpcias com a futura esposa do vassalo para que ele pudesse continuar a exercer sua atividade nos seus terrenos. O bobo da corte é um caso típico de assédio moral, coisas hoje que não são aceitas. A sociedade vem evoluindo e vem trazendo essa mudança. E quando a gente fala de assédio, essa cultura de assédio, de enfrentamento ao assédio, a gente tem dois tipos de assédio que são muito distintos, mas acaba que a gente sempre trata de uma maneira igual ou de uma maneira semelhante. Tem o assédio sexual, que é aquele que se utiliza do cargo público, aquele que se utiliza de um poder de superioridade, seja ele por ser o chefe ou aquele que sabe algo que pode prejudicar alguém, e utiliza-se dessa vantagem, dessa situação de privilégio, para conseguir um benefício sexual. Nesse caso, a vontade, a intenção está bem clara, e um único ato pode caracterizar o caso de assédio sexual. E a gente tem, pelas estatísticas, que mais de 90% das vítimas de assédio são do sexo feminino. Nossa, elas são as que sofrem mais a questão do assédio. Então, a gente tem, na verdade, uma situação em que a gente identifica as possíveis vítimas. No caso de assédio moral, não. No caso de assédio moral, ele pode ser do chefe para com o subordinado, do subordinado para com o chefe, entre colegas, e ele está muito ligado àquelas preferências. Preferências essas que são feitas, são realizadas dentro da administração pública em prejuízo ao interesse público. São geralmente por sentimentos mesquinhos, sentimentos aqueles que muitas vezes o autor ou o infrator não conta nem para o seu travesseiro. Ele não gosta de alguém, ou ele não gosta porque é do sexo feminino ou do sexo masculino, porque é homossexual, porque é negro, porque tem determinada religião, porque torce para determinado time. Algumas coisas de alguma situação pessoal. Não gosta daquela pessoa da forma como ela olha, da forma como ela fala, da forma como ela se comporta. Não admito esse tipo. E essas situações acabam trazendo, na verdade, um desvio de comportamento. É você trazer preferência, é você tratar os iguais de maneira desigual e os desiguais de maneira igual, por razões de interesse privado e não público. E é esse o nosso grande desafio no enfrentamento aos assédios. E como o doutor falou, né, essa é uma questão que, claro, hoje com a mídia, com o avanço da tecnologia, ela está muito em alta, né, então se fala muito, mas não é uma questão que surgiu agora, o assédio em si, é uma questão, como o doutor falou mesmo, cultural, que vem desde lá de trás até agora, e que agora, com certeza, a gente está dando mais ênfase na questão do combate, até porque é mais divulgado, mas, de fato, concordo plenamente, é uma questão que sempre existiu, né, doutor, infelizmente é triste lidar com isso, né? E eu até ia entrar, a minha próxima pergunta justamente era quais eram os tipos mais comuns de assédio, e a doutora acabou respondendo, que é o assédio moral e o assédio sexual.
Então, vamos para a próxima pergunta, que é justamente nesse mesmo sentido. Dentro dos órgãos públicos, de maneira geral, sem especificar nenhum, né? Qual é o papel dos servidores, da corregedoria, no caso de onde ocorre assédios dentro do ambiente de trabalho? Como proceder? O que que acontece? Assim, vamos, se o senhor conseguir explicar nesse sentido. Claro. A questão do assédio é bem complexa. A administração pública não estava totalmente preparada para enfrentar as questões de assédio. Ela está acostumada a tratar de vítimas que não têm um sentimento, que não têm um nome, que não têm um CPF. Então, assim, é um desvio de recurso da construção de uma ponte. A gente até consegue saber a comunidade que é mais prejudicada, mas isso não é individualizado. Nos casos de assédio sexual e moral, há uma pessoa por trás. É uma pessoa com sentimento, com CPF, com consequências daquela situação. E daí a administração pública tem que se reinventar. Por quê? Porque a detecção do assédio, ela não se consegue fazer por uma auditoria, por uma investigação, por câmeras instaladas ou por um serviço de inteligência artificial. Você precisa necessariamente ter uma participação ativa da vítima. Então, para falar em enfrentamento ao assédio, o grande herói e a heroína são, na verdade, as vítimas do assédio, que terá obrigatoriamente que se expor, que falar, que demonstrar, que mostrar sua dor perante outras pessoas. E cabe à administração pública fazer essa acolhida, perceber que aquela vítima já sofreu bastante e não pode deixá-la sofrendo mais. Precisa, na verdade, ter um setor de recepção dessa vítima, que geralmente são as ouvidorias públicas, e nessa ouvidoria pública eu costumo falar, não basta você agir com empatia, você precisa, na verdade, agir com espelhamento. A pessoa precisa se enxergar para quem ela está falando. Eu costumo brincar que eu falo sobre assédio, ou enfrentamento ao assédio, nos últimos 2 anos, talvez não tenha uma semana que eu não tenha falado sobre enfrentamento ao assédio. Eu fui ouvidor-geral da União, corregedor, a gente atuou sobre essas situações de assédio, mas eu não me sinto totalmente preparado para escutar um relato de uma vítima, mulher, sobre assédio sexual, porque tem coisas que não faz parte do meu dia a dia. Eu não consigo me posicionar com naturalidade. Se uma mulher vem e me fala que ele olhou com um olhar estranho, eu vou perguntar, como é esse olhar estranho? Talvez para a mulher seja implícito essa situação, mas não é do meu dia a dia. Eu não tenho como achar que é natural, não é da minha natureza eu me arrumar no dia e pensar se eu vou estar com decote ou não, se vai estar com uma saia curta ou não, se eu posso sair mais tarde ou mais cedo do meu trabalho para não ficar sozinho com o meu chefe, numa festa de final de ano, como eu tenho que me comportar, onde que eu tenho que sentar, se eu posso beber ou não posso beber, são coisas que não fazem parte da minha natureza. E daí, mesmo que eu não pergunte, eu vou fazer um olhar de questionamento, de julgamento. E a vítima do assédio, o que ela menos precisa é ser julgada. Ela é vítima. Não importa o seu comportamento, ela sempre será vítima. Ela pode ser uma menina de programa, uma prostituta que esteja nua na rua. Isso não autoriza que ninguém vá lá e beije a força, agarre a força. Então, não é o julgamento da conduta dela, é o julgamento de quem invadiu a situação dela. A esfera pessoal dela, né? Exatamente. E aproveitando, doutor, fazendo um gancho lá com uma das primeiras informações que o doutor trouxe. Hoje, 90% das pessoas que sofrem assédio são mulheres, né? E nesse sentido, numa maneira geral, o que o doutor acredita de qual o percentual de casos que não chegam ao conhecimento, das autoridades necessárias para tomarem alguma atitude? Porque acredito que muitas mulheres, infelizmente envergonhadas, de terem sofrido o próprio assédio, não levam a conhecimento das pessoas, né, esse tipo de situação. Eu vou narrar um fato, na verdade, que demonstra como a gente está engatinhando ainda no enfrentamento ao assédio. Tem uma população que a gente não conseguiu chegar, que são os menores de idade, alunos em escola pública, que são vítimas de um assédio homossexual. Como tratar isso? Se a gente for olhar os casos narrados em igrejas, os casos fora da realidade do serviço público,
Isso é muito comum, mas para o serviço público, para a ouvidoria, não chega. Porque imagina esse menor ter que se expor da situação do ato, contar para sua família do que ele sofreu e do que talvez ele tenha participado ou praticado em relação a ele, ao julgamento dele, da família e dos colegas. Isso a gente não consegue chegar. E esse é um caso para ser pensado dentro da administração pública, como que a gente vai atuar com essa população. Com relação às mulheres, eu costumo falar que ela, na verdade, ela tem que passar por 3 barreiras para poder fazer a denúncia. A primeira barreira é o entendimento pessoal de que ela está sendo vítima de assédio. Porque no início ela vai achar que ela está vendo coisa a mais, ela vai tentar mudar o seu comportamento, ela vai se julgar. Isso a gente verifica, e teve uma situação bem interessante num programa de TV, num reality, em que uma participante foi vítima de assédio com 2 outros participantes. Então, o reality da TV Globo, a TV Globo expulsa esses 2 participantes, e quando ela é entrevistada, ela não consegue verificar que ela tinha sido vítima de assédio. Ou ainda, o caso no Rio de Janeiro de um anestesista que aumentava a dose de anestesia para abusar sexualmente das pacientes. E enfermeiras tinham filmado. Só depois da filmagem que foi detectado, que foi verificado, que muitos falavam o seguinte: nossa, eu achei que era um sonho, eu não imaginei, eu achei que era um pesadelo, eu senti algo diferente, e daí começa a verificar essa situação. Então, a primeira barreira é a sua conscientização. A segunda é o julgamento da sua família, porque quando ela vai contar para a sua família, ela tende a ser julgada. Mas também, olha como você se comporta, mas também olha como você fala, mas também olha como você se veste, mas também todo mundo avisou, mas também todo mundo sabe. E a terceira é a reação do conjunto de outros servidores, dos colegas, também com mais também. Nesse aspecto, a gente tem que os grandes casos de assédio, se a gente for olhar os grandes casos detectados, eu vou dar um exemplo do médium aqui em Abadiânia, do João de Deus. Há quanto tempo ocorreu casos de abuso e ninguém denunciava, com pessoas com mais e menos poder aquisitivo, com pessoas mais e menos esclarecidas, com pessoas mais e menos cientes dos seus direitos civis. E todos se calavam. A partir do momento que alguém tenha coragem de ultrapassar essas 3 barreiras e faz a denúncia, há uma multidão de pessoas que se sentem encorajadas a fazer a denúncia. Então, saber quantos casos é muito complexo, é muito complicado, porque geralmente o assediador não faz um único assédio. Ele pratica aquilo durante toda a sua vida profissional, durante toda a sua vida civil. Hoje, então, doutor, se a gente fosse parar para pensar, falando sobre a questão de denúncias dentro de órgãos públicos, hoje a melhor maneira de uma pessoa que está sofrendo assédio denunciar é através da ouvidoria, correto? Correto. Esse é o melhor lugar, uma ouvidoria que esteja preparada para ouvi-la. Porque essa ouvidoria ela tem que estar preparada para não julgá-la, ela tem que estar preparada para poder atendê-la presencialmente. Não adianta mandar falar para escrever. Muitas vezes a questão emocional se perde na escrita. Precisa, na verdade, ter um contato, precisa ter uma acolhida, precisa se sentir amparada nessa situação. E, doutor, nesse sentido, feita a denúncia dentro da ouvidoria, né, a ouvidoria recebe, processa, faz todo o procedimento. Quais as implicações para um servidor, de um modo geral, se ficar efetivamente constatado que foi praticado o assédio? Seja ele moral, seja ele sexual, o assédio em si. Isso. No Poder Executivo Federal, tem até um parecer normativo aprovado pelo presidente da República, agora no ano passado, caracterizando que toda vez que se caracteriza o assédio sexual, o servidor deve ser demitido. A demissão ela é impositiva, demonstrando que a administração pública não pode aceitar esse tipo de comportamento. Para o assédio moral, ainda não há nada semelhante. Há necessidade ainda de sopesar a gravidade, a continuidade, a situação do poder, o mal ocasionado para verificar qual a sanção ainda se adequada. Um passo importante que muitas vezes a resolução de um caso de assédio não é necessariamente somente a sanção administrativa, com a expulsão desse agente. Muitas vezes
cabe à ouvidoria, e isso é importante, a ouvidoria estar preparada, a encontrar caminhos necessários para se evitar um mal maior. Então, imagine um aluno ou uma aluna menor de idade ou maior de idade que esteja sofrendo um assédio do seu professor. Ela se encoraja e procura a ouvidoria. E daí a ouvidoria vai encaminhar para a corregedoria um processo mais burocrático, mais demorado. Que esse processo seja rápido, que demore 60 dias. Imagine essa aluna sendo, na verdade, 60 dias tendo contato com aquele que a violentou, a que cometeu uma infração administrativa. Cabe à ouvidoria saber que precisa fazer um afastamento, precisa retirar essa subordinação para proteger, de uma certa forma, a vítima. Um outro passo importante que tem que ser verificado, que principalmente o caso de assédio sexual, ele não começa, ou geralmente ele não se dá de uma hora para outra. Ele não é um ato, alguém agarra e beija a força. Ele, na verdade, é uma evolução de atos. Começa com uma mensagem, começa com um abraço mais apertado, um beijo no canto da boca, é uma piadinha. E, muitas vezes, esse fato, por si só, não geraria uma pena de demissão, seria desproporcional. Mas precisa a ouvidoria, quando tem esse relato, saber que precisa encaminhar para uma instância que seja de orientação, muitas vezes. Orientar aquela pessoa que está cometendo aquele ato, de que aquele ato não está sendo aprovado. Se ele continuar, aquilo vai gerar consequências para ele. Então, há alguns órgãos que estão já percebendo isso e, para evitar um mal maior, que é o caso do assédio, verificando e estimulando que as vítimas de assédio denunciem esses fatos menores, para que sejam adequados comportamentos antes mesmo da ocorrência do ato de assédio sexual ou a importunação sexual, no caso, no serviço público. Isso tem trazido muito mais estímulo à pessoa a denunciar, muito mais resultado prático, porque a pessoa é avisada, esse comportamento não é adequado, eu preciso mudar, senão eu vou sofrer uma sanção. E dentro dos órgãos públicos, doutor, feita uma denúncia, né, de assédio, como que é tratada, e vou entrar bem especificadamente na questão da vítima, existe um encaminhamento da vítima para um atendimento psicológico, para algum setor especializado, assim, de maneira geral, para que ela possa ser ouvida também por profissionais, não apenas pela parte da corregedoria, da ouvidoria, mas por profissionais que possam lhe auxiliar no sentido psicológico mesmo. Existe esse acompanhamento? Como é que funciona? Não existe? Está ainda em fase de engatinhar? Como que está essa situação? O que acontece? Vários órgãos estão se estruturando em relação a isso. Antigamente, nós tínhamos as denúncias de assédio e nenhum resultado, nem punitivo, nem de amparo à vítima. Começou a crescer a parte punitiva sem pensar um amparo da vítima. E hoje os órgãos começam a pensar nessa questão da saúde mental, da saúde do seu servidor. E criam essas instâncias de tratamento. A Caixa Econômica Federal, a Procuradoria-Geral Federal, o Banco do Brasil são exemplos de entes que estão criando esse serviço, esse setor, para amparar a vítima, para poder dar um tratamento, para poder dar, na verdade, uma diminuição na sua dor, que a gente sabe que não vai cessar, é para sempre, mas pelo menos diminuir aquela dor e conseguir conviver um pouco com essa dor sofrida por ser vítima dos assédios, seja sexual, seja moral. Isso é muito bacana, né? Porque há um tempo atrás nós não tínhamos nada, né? Mal se falava nesses assuntos, né? Como a gente comentou. E nesse sentido, doutor, novamente, de maneira geral, existem cursos, políticas, qualquer meio educativo para prevenir o servidor, para prevenir que o servidor cometa esse assédio, ou seja, talvez cursos regulares, alguma coisa nesse sentido, de maneira que seriam fornecidos de maneira geral para trazer uma maior conscientização dos servidores? Sim, na verdade, a maioria dos órgãos estão lançando como até uma situação obrigatória, depois da lei de enfrentamento ao assédio, a sua cartilha, fazendo eventos de enfrentamento ao assédio sexual e moral. E a Procuradoria-Geral Federal tem um núcleo na verdade, de tratamento de enfrentamento aos assédios, até que eu participo, felizmente. E a gente fez um curso online
que está de forma gratuita na ENAP e na escola virtual da AGU, em que todos podem, na verdade, ter acesso a esse programa. Do que pode e do que não pode ser feito, das consequências, de como enfrentar a questão do assédio. Na verdade, um pouco destruindo tabus, né? De como falar do tema e como a gente tratar sobre o tema. Como essa situação do assédio virar algo cotidiano da gente enfrentar, da gente não aceitar. Muitas vezes o servidor, ele não pratica o assédio, mas ele vê, ele é testemunha e ele se cala. Isso talvez seja uma das situações mais graves. É aquele que pode agir e se cala, porque enfraquece cada vez mais o assediado. A omissão, né, de quem vê um crime acontecendo, quem vê uma conduta acontecendo e simplesmente não faz nada, né? É complexo. E, doutor, deixa eu lhe perguntar, nesse sentido, no seu entendimento, qual é a importância de ter-se, dentro dos núcleos do serviço público, lideranças engajadas em combater o assédio? O que o senhor entende sobre isso? É importante, na sua opinião? Em qual sentido? É efetivo, não é? Na verdade, assim, toda vez que a gente vai falar sobre compliance, mudança de comportamento e integridade, o item principal é o tom da chefia. É a chefia demonstrar que não aceita aquele tipo de comportamento. Talvez mais do que efetivo, o parecer normativo assinado pelo presidente da República, feito pela AGU, é a sinalização de que o governo federal não aceita aquele tipo de comportamento. E estou falando do governo federal, mas vários e vários estados lançaram sua política de enfrentamento ao assédio. Pude participar, 2 meses atrás, por exemplo, do governo do Maranhão, que lançou sua política de enfrentamento ao assédio, e o governador teve um papel ativo nesse sentido. Alguns outros estados estão se mobilizando também para fazer uma política de enfrentamento ao assédio, e é algo que precisa demonstrar que a chefia não aceita, que a chefia não tolera. Mesmo porque os casos mais graves de assédio, seja moral ou sexual, são de pessoas com certa posição hierárquica. E você precisa demonstrar que não importa a posição hierárquica, que ele vai ser punido da mesma forma. A lei tem que agir para todos e contra todos e a favor de todos. E nesse sentido, doutor, o senhor acabou de falar que compareceu, né, participou na questão ali do Maranhão. Existe uma colaboração entre os órgãos públicos, independente do grau de hierarquia, nesse combate ao assédio, ou ainda não? Os órgãos federais estão trabalhando de uma maneira e os órgãos estaduais e municipais de outra, ou não? Simplesmente existe sim uma cooperação e todos trabalham juntos caminhando no mesmo sentido. Existe uma cooperação, isso tem um papel fundamental da Controladoria Geral da União, até da CGU, porque ela tem sistemas, na verdade, nacionais, como de correção, de ouvidoria, em que se trata, se discute, coloca boas práticas sobre esses modelos. E acaba isso disseminando políticas de enfrentamento ao assédio no município, no estado. É sempre importante alguém movimentar, sair da inércia e demonstrar que aquilo é importante. E cada vez mais, principalmente a pressão pública, a pressão da população para a mudança daquele tipo de comportamento, é demonstrar que aquilo não é aceito. Um exemplo foi, creio que foi ontem ou anteontem, no estado do Paraná, teve uma passeata das mulheres contra a violência feminina. As mulheres, organizado pela Secretaria da Mulher no estado do Paraná, onde as mulheres vão à rua para falar, basta, chega, não quero, não aceito esse tipo de violência contra a mulher. Demonstrando que o Estado ele é o fomentador, mas quem realmente realiza o enfrentamento é a população, é a vítima, é aquela que pode, na verdade, de alguma forma, ser impactada por aquele ato. Sim, sim. E aproveitando já o ensejo, falando sobre liderança, o doutor entende que seria importante, e vamos falar de uma imposição, né? Acho que a palavra correta seria essa, de impor aos líderes que realizassem cursos a nível de liderança, né? Realizassem cursos de conscientização para que pudessem orientar melhor os seus liderados, os servidores, para que a gente pudesse ver os casos de assédio diminuir
a nível nacional? O senhor entende que é importante isso, uma imposição? É fundamental isso. Na verdade, assim, a gente está falando em mudança de comportamento, em comportamentos que até então eram tolerados, aceitos, e hoje já não são mais. E quer queira, quer não queira, tem choque de gerações, principalmente quando a gente fala em assédio moral. Antigamente, o chefe decidia e o subordinado aceitava. Hoje a situação muda. Hoje, na verdade, tem que ser dialogado, convencido. Não é mais chefe, é líder. Da mesma forma, a posição de homem e mulher, seja no serviço público ou seja na nossa vida. Não há mais essa situação de que eu posso, eu faço, eu quero. E, nesse sentido, precisa haver esse convencimento. Uma situação interessante, até que eu participei em junho, foi no estado de Goiás, onde eles lançaram o Dia Estadual do Enfrentamento aos Assédios. E daí se lança a cartilha, se faz um evento, se fala sobre essa questão do enfrentamento ao assédio, demonstrando, na verdade, que todos precisam conversar, todos precisam dialogar. Não adianta você fazer um curso sobre enfrentamento ao assédio para aqueles que já estão convencidos de que não precisa, que não pode ser feito assédio. Não adianta fazer um curso sobre enfrentamento ao assédio para corregedorias e ouvidorias. Precisa ser para o gestor, precisa ser para o servidor, precisa ser terceirizado, para o estagiário, precisa ser para toda a sociedade, para os alunos, para os profissionais de saúde, para poder saber exatamente quais são os seus direitos e como atuar no caso de enfrentamento ao assédio. Concordo plenamente com o doutor, concordo plenamente. Nós já estamos chegando quase ao fim aqui da nossa entrevista, doutor, mas eu tenho mais duas perguntinhas que eu quero fazer para o doutor e depois a gente finaliza. Doutor, quais são as medidas preventivas que podem ser adotadas para a gente criar um ambiente de trabalho mais seguro, mais sadio, mais respeitoso para todos os servidores? E não só para servidores, mas para todas as pessoas, né? Sim. Uma das grandes questões, eu acho que são interessantes, muito se banaliza, mas é fazer uma cartilha elucidativa do que pode e do que não pode ser feito. Muitos chefes se sentem amedrontados de receber uma mulher no seu gabinete para saber se ele vai ou não ser acusado de um assédio sexual. Muitos chefes se sentem amedrontados de chamar a atenção de um servidor para dizer que agora tudo é assédio moral, não posso fazer nada. Mas há limites, há, na verdade, formas de prevenção, há formas, na verdade, de você tratar o servidor. E por isso a necessidade, talvez, das cartilhas. Por isso, talvez, a necessidade da conscientização. Mesmo porque uma questão interessante é que o comportamento do assédio, o enfrentamento ao assédio não se restringe à estrutura física do órgão público. Não. Ela também se dá na rua, ela também se dá fora do ambiente de trabalho. Imagina um professor que encontra uma aluna menor de idade numa boate. A atuação dele ali de ficar com a menina, de sair com a menina, de pressionar, ela está diretamente ligada à sua situação de professor e aluno. E ali pode ser considerado. E essas situações precisam ser esclarecidas, precisam ser transparentes. A regra do negócio tem que ser transparente. O que você pode e o que não pode ser feito. Esse eu acho que é uma questão fundamental. Um segundo ponto é, ocorrendo um caso de assédio, como eu faço? Para quem eu corro? Para quem eu vou atrás? Eu vou conversar com o meu colega, com o meu chefe? Para quem que eu vou me socorrer? E precisa ter esses canais claros de recepção. Diálogo, conscientização e saber para onde correr, né, doutor? Resumindo, esses seriam os 3 pontos principais para a gente ter um ambiente de trabalho de forma geral mais sadio, mais seguro, né? Exatamente. Bom, vamos finalizando, doutor. Eu vou fechar com a última pergunta, que com certeza é bem bacana, que é: qual é a mensagem principal que você gostaria de transmitir a todos os servidores públicos e às pessoas sobre a importância de combater o assédio nos ambientes de trabalho? Na verdade, assim, essa é uma tarefa de todos nós, uma tarefa de todos os servidores. Nós precisamos ter a administração pública com um único interesse, que é atender o interesse público. Toda vez que há um desvio dessa finalidade, seja para um interesse sexual, seja para um interesse mesquinho, como preferências, como outras situações privadas, nós, como servidores públicos, temos o dever de enfrentar, temos o dever de denunciar. E só todos denunciando, todos se conscientizando, que a gente vai ter a consciência.
A vítima de assédio não pode ser julgada, ela tem que ser parabenizada, ela tem que ser acolhida. É uma heroína ou um herói que está enfrentando e mudando a cara do nosso Estado. Doutor, muito obrigada por ter aceitado nosso convite. Teremos assunto aí para, com certeza, mais uma hora certinho. Gostaria de agradecer imensamente por transmitir todo esse conhecimento que o senhor tem e dizer que as portas da TV Cidade Farroupilha estão sempre abertas para o senhor, tá, doutor? Eu que agradeço a oportunidade e parabéns pelo programa. Muito obrigada, doutor.